Galera, vamos procurar entender aí o que está acontecendo no cenário gráfico do Bitcoin neste exato momento. Galera, a gente pode estar entrando num movimento aqui bem relevante para quem gosta de fazer trades rápidos, né? Trades diários ali, porque esse novo movimento do Bitcoin, a gente só tem duas possibilidades aqui, tá? É óbvio que são duas possibilidades. Duas possibilidades. A primeira maior possibilidade, que eu acredito neste exato momento, tá? Com base no tempo gráfico de 4 horas, é a gente vir buscar a média de 20 novamente. 69.650 dólares neste momento, tá? A maior possibilidade é isso, já que a gente está com as médias em uma fase de quase rompimento, quase cruzamento dessas médias aqui, ó. Eu tenho a média de curtíssimo, como o Chaves diz, né? Curtíssimo período, tá? Que é a média de 1. É isso mesmo. Média de 1. E eu tenho uma outra média que eu utilizo aqui, que é essa média aqui, um período um pouquinho mais longo. É curto período também, mas é um pouquinho mais longo. Mas perceba, toda vez que eu tô... Sempre que eu utilizo esse indicador, olha como a volatilidade das médias acompanham candle a candle, de candle a candle. Se a gente pega uma média maior que a média de 20, a gente não tem um acompanhamento de candle a candle, né? Perceba que a média de 20 tá caminhando aqui, que é essa vermelha, tá caminhando aqui, e a gente tem os candles aqui, ó, esticando, né, para fora da média de 20, né? Então a gente não tem um acompanhamento de candle a candle como essas médias aqui que eu programei tem, tá? A cada alta que o ativo dá, a cada queda, essa média de 1, que é essa média azul, ela faz um acompanhamento de pertinho. Isso aqui é importantíssimo para quem quer lucrar, principalmente no curtíssimo prazo, tá? Scalp trade, né? Um day trade aqui. Para quem quer lucrar no curto prazo, é importante que utilize setup de médias curtas, porque você vai entender a volatilidade do ativo real naquele exato momento, para onde realmente aquele ativo está se dirigindo. É óbvio que se você unir aqui algumas técnicas aqui de padrões de candle, que são as figuras geométricas aqui, né, as figuras que os candles estabelecem dentro do gráfico, você tem uma maior assertividade. Se você utilizar outras médias, né, para entrar em consenso com essa média de curtíssimo período, isso aqui com certeza vai servir muito para você entender para onde vai o mercado, tá? Na última live, disseram que a gente é muito assertivo, que a gente acerta muito aí, vocês disseram, né? Aí a gente tem comentário aí falando que a gente acerta muito e tal, é justamente porque a gente utiliza setups, né? Setups médios, né? Pra gente entender no médio prazo para onde o mercado vai, setups extremamente curtos pra gente entender no curtíssimo período para onde o mercado pode se dirigir, né? E assim a gente consegue entender de fato a real tendência do ativo, se é alta, baixa, queda, lateralidade. E nesse momento, eu acredito que a gente vai ter um reteste na média de 20 com base nessas duas médias que estão apontando. Perceba, vou dar um zoom bem grande. Sei que vai atrapalhar a galera que tá na live normal aí, mas não tem problema. Perceba que o cruzamento aqui, ó, quando a gente dá um zoom gigante aqui, ó, que o cruzamento já foi feito, tá? Vou pegar na média aqui, ó. Perceba que o cruzamento da média já foi feito, tá bom? Quando a gente tira esse zoom aqui e deixa assim, ó, a gente não consegue perceber o cruzamento da média. A gente percebe, a gente entende no máximo aqui em que essas médias, elas estão tentando se testar, mas a gente não percebe, não consegue entender o cruzamento dessas médias. E por esse motivo, muita gente que não usa esse setup, lógico, né, eu vejo que tem muita gente que não utiliza esse setup, não vai conseguir identificar para onde vai o mercado. Então tem muita gente que está entrando nesse momento acreditando que o mercado está indo em continuidade de alta. Isso aqui é uma correção para o mercado continuar subindo. É o que a gente mais ouve, é o que a gente mais vê aí a galera falando, né? Quando a gente não tem esse tipo de setup, por exemplo, aqui, ó, se eu tirar aqui, só para vocês entenderem, tá? Se eu tirar esse setup e colocar um Bollinger, qual que é a leitura de padrões aqui que eu tenho aqui, tá? Qual que é a leitura de padrão que eu tenho aqui? A leitura de padrão é continuidade de alta, né? No tempo gráfico de 4 horas. Tá? A leitura do padrão é continuidade de alta até o candle não testar a média de 20, né? Então, quando eu não utilizo um setup de curtíssimo prazo, eu não consigo entender a real tendência de mercado.
tá bom? Né? Pra eu entender a real tendência de mercado, eu tenho que vir aqui no 15 minutos aqui, ó. Tá? E lógico, nem todo mundo sabe compreender como funciona o tempo gráfico de 15 minutos. E o 15 minutos já tá me mostrando aqui a tendência de baixa que eu tinha notado aqui no tempo gráfico já de 4 horas com outro indicador, né? Mesmo sem utilizar ali tempos gráficos menores, tá? Então aqui eu já consegui entender que o mercado vai ser puxado para baixa, né? Vai ser puxado para baixo, tem a maior possibilidade de ser puxado para baixa do que para alta, tá? Né? É lógico, se eu pegar tempo gráficos menores, eu consigo compreender cada vez mais, tá? Olha como o meu indicador funciona aqui, legal aqui, ó. Tá? Né? A gente tem uma continuidade de baixa nesse nosso indicador. A gente tem uma continuidade de baixa e rompimento abaixo da média de 20. Ou seja, a nossa média de 20 está sendo utilizada no Bitcoin como principal resistência. Tá? E não é isso que a gente quer para estarmos em continuidade de alta. Tá? No tempo gráfico de 1 hora, a gente está buscando, né, romper abaixo da média de 20. Né? O que pode acontecer com mais rapidez do que no 4 horas. Tá? Muito mais rapidez no 4 horas. E no diário, a gente tem uma das médias, que é a nossa média de médio prazo, abaixo da média de 20, que corrobora a tensão e a direção de mercado que o Bitcoin está tomando, que é uma direção de mercado para queda, para baixa, tá? E que corrobora, que faz com que a gente entenda que a real tendência do Bitcoin nesse exato momento, dia 23/3 às 22h45, é uma tensão de queda. E possivelmente nas próximas horas, a gente com certeza vai estar testando a casa dos 69, 70 mil dólares mais uma vez aqui, tá bom? Belezinha? Então, galera, vamos lá, vamos procurar entender. Eu tô trazendo essa live aí porque eu tô vendo alguns cortes, algumas coisas de algumas lives que uma galera traz. Eu tô vendo uma galera falando que o Bitcoin já formou fundo aqui, né? Cada um falar o seu preço favorito de fundo, já formou fundo e que daqui o Bitcoin pode fazer isso aqui, ó. Subir em tensão de alta forte e que isso aqui é o fundo formado do Bitcoin. Só que muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque diversos indicadores estão apontando uma tendência contrária. Tá? Quando eu pego aqui outros indicadores, vamos ver se o TradingView não tá me ajudando, mas daqui a pouco eu pego, tá? Vamos pegar aqui, ó. Quando eu pego outros indicadores aqui com vocês, né, principalmente no tempo gráficos menores, né, a gente tem aqui, ó, RSI, né, tentando retestar a sua média de 14. A gente tem aqui estocástico também, né, esgarçando aqui, né, próximo dos 80 pontos, né? Está esgarçando. E a gente tem um MACD extremamente lateral, tá? Olha o MACD como tá lateral, ó. A gente já não tem tanta força no MACD. E a gente sabe quando o MACD, quando ele começa a funcionar de forma lateral, a tensão vem, a tensão reversa vem, tá? Então a gente neste momento tem um cansaço, né, dentro de alguns indicadores aqui que tá fazendo com que o Bitcoin seja puxado para uma tensão de baixa. Tá? Thales BMF, compra ou vendo Bitcoin? Cara, se você quer manter Bitcoin aí daqui pro próximo ciclo, não venda Bitcoin. Tá? Quando eu faço análise de Bitcoin, mano, é para você entender para onde o mercado tá indo e com esse entendimento de discernir para onde o mercado tá indo, você fazer a sua tomada de decisão, tomar a sua ação nas altcoins com relação ao mercado, né? Com relação ao lado do mercado. Ou seja, se o Bitcoin tem tendência de queda, praticamente o mercado, 80% do mercado vai cair. Então, se você está exposto em moedas muito voláteis, moedas extremamente pequenas, não seria uma boa ideia você fazer mais compras, né? Não seria uma boa ideia você fazer mais compras e não seria uma boa ideia, quem sabe, você entrar em algumas criptomoedas nesse momento. Porque possivelmente você vai conseguir comprar mais embaixo. Agora, quando você me pergunta se compra ou vende Bitcoin, cara, depende da estratégia. Se você está comprando Bitcoin agora para vender daqui a algumas semanas porque vai precisar da grana, não compra Bitcoin. Se você quer comprar Bitcoin para manter por 2, 3, 4 anos, pelo menos, 4 aninhos, compra Bitcoin. Compra Bitcoin, porque se ele cair mais, você vai conseguir comprar mais barato. Se ele daqui a pouco, sei lá, semana que vem, 15 dias,
Os caras lá no Irã falam, ó, acabou a guerra. Acabou a guerra. Rússia fala, ó, estamos em paz ali, né? Acabou nossos conflitos também e tal. E o mundo vira uma freira virgem. O mundo se torna uma freira virgem. Cara, o mercado, ele vai puxar pra cima. O Bitcoin, ele vai voltar forte numa tendência de um rally de alta interessante, tá? Belezinha? Só se isso acontecer, né? América do Norte, poxa, maravilha, vamos cortar 10 pontos percentuais de juros. Maravilha, o Bitcoin vai puxar pra cima. Agora, coisa que não vai acontecer. Agora, comprar Bitcoin agora não é uma má ideia se você quer levar por 4 anos, tá bom? Galera, deixa o like aí, ajuda muito. Tô bem, Sidão, tô bem, graças a Deus. Beleza? Agora, por que eu falo isso com relação às altcoins? Vamos lá. Porque quando a gente pega aqui, ó, capitalização de mercado das altcoins, holders, tá? Aqui eu excluo as top 10, tá? Aqui eu excluo as top 10. Ó, CoinMarketCap. Vamos pegar as top 10 aqui no CoinMarketCap, tá? Por que aqui eu excluo as top 10? Porque de 1 a 10ª moeda ali, a gente tem uma liquidez muito grande. Geralmente essas moedas acompanham bem o Bitcoin, né? Elas acompanham pra caramba o Bitcoin, né? Então, assim, toda a volatilidade que o Bitcoin vai fazer, elas quase que repetem ali o mesmo padrão, tá? Então você nota aqui a volatilidade aqui, ó, de 1 a top 10, que é similar, tá? Tanto nos últimos 7 dias, quanto nas últimas 24 horas, é similar, tem uma diferença ali pouca, né? Beleza? Então a gente tem aqui, ó, Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB, Solana, Tron, Dogecoin, Hyperliquid, Bitcoin Cash, Cardano e Cardano. Por que a Cardano? Por que foi até a Cardano que é top 12? Porque eu excluo o SDC e o USDT, que é o Tether, tá? Eu excluo, que são dólares tokenizados, então eles sempre vão estar aqui, tá? E eles são pareados ao dólar. Então é basicamente uma reserva de valor, né? Você pega o seu real, quando o dólar tá, sei lá, 5 dólares, compra o SDT e vende quando o dólar tiver 5,60, 5,30, né? Então, o máximo de trade que dá para você fazer é esse trade que vai demorar semanas para você estabelecer. Então, é basicamente uma reserva de valor, o SDT e o SDC, né? Você dolariza a sua grana. Agora, eu venho até a Cardano porque eu tiro essas duas, tá? Então, top 10, no meu ponto de vista, é do Bitcoin a Cardano de ativos, tokens, criptomoedazinhas, tá? Então a gente tem aqui uma certa volatilidade muito similar. Só que da Cardano para baixo, tá? Para baixo aqui, a gente tem as moedas aqui que tem a capitalização de mercado começa a se tornar baixa. Então elas têm uma volatilidade muito maior, tá? Ó, Chainlink mesmo, 9% na última semana, né? A gente tem moedas aqui como a Mentor, aqui 18% na última semana. A Pax Gold, o ouro deu uma queda, né? 13% na semana, né? A Internet Computer, que é a ICP também, 14% na última semana de queda, né? Então são criptomoedas aqui que quando a gente sai do top 10, elas têm uma volatilidade muito maior. E essas são as moedas que quando eu faço análise do Bitcoin, né, para onde o mercado vai, que você deveria tomar cuidado. Vocês deveriam tomar cuidado, tá, gente? Porque com uma queda de 3% do Bitcoin, essas moedas caem em 14, caem em 13, caem em 10. Com a queda de 20% do Bitcoin, essas moedas caem em 40%, 60%, né? Então, toda vez que eu trouxer análise do Bitcoin para vocês, vocês podem até pegar essa análise para fazer a entrada ou saída do Bitcoin, não tem problema. Mas, basicamente, eu trago a análise do Bitcoin para você saber se posicionar em altcoins, tá? Que são mais voláteis que o Bitcoin, né? Você utiliza isso como parâmetro. Poxa, o Bitcoin vai cair, tá em intenção de queda? Pô, acho que aquela moedinha ali, Doge fulano de tal ali, pode cair uns 30%, né? Deixa eu readequar a minha estratégia nela ali para conseguir não perder tanta grana ali com essa possível queda dela, tá? Clássico Imóveis, XRP e Bitcoin hoje vão cair? Quais são os possíveis alvos? Boa pergunta, cara. Boa pergunta. Salve, Junel. Nem coloquei os comentários na tela da galera, né? Nem coloquei na tela. E Luizão, salve. Boa noite, Luiz. Júnior, boa noite, cara. Tamo junto. Ciro, Junão. O Luizão aí também. O Gilbertão.
Tudo membro e ex-membros, né? Alguns ex-membros do canal aí que chegam junto aí pra dar presença aí na live aí, tá? Vamos lá, vamos procurar entender quais são os possíveis alvos que a gente pode bater, né? Cara, eu vou fazer alvo do Bitcoin. Não sei se do XRP a gente vai fazer, mas vamos lá. Cara, próximo alvo do Bitcoin, no meu ponto de vista, próximo alvo de teste tá aqui, ó. Como eu já fiz análise, tá na casa dos 69.900, tá? Porque, né, ele pode bater aqui, o possível alvo dele pode ser aqui para retestar essa média de 20, já que tá apontando para baixo. E eu acho que ele vai vir buscar aqui os 69 mil cacetadinha, tá? Tenho quase certeza que ele vai vir buscar, belezinha? Até porque, ó os pavis aqui, né? E ele já quase buscou ali, eu acho que vai ser o próximo alvo. XRP, não sei se tá tão diferente aí, né? Graficamente falando, né? Não, tá a mesma coisa, graficamente falando. Próximo alvo da XRP é também na casa do $1,38, tá? Se o Bitcoin vir buscar mais para baixo. Vai ser mais ou menos nessa casa aí.